Como eu disse a vocês, e tenho relatado a vocês, eu tenho verdadeiramente viajado pelo Antigo Testamento. Existe um tempo na nossa vida em que nós temos mais identidade com o Novo Testamento. Mas quando Deus abre os seus olhos espirituais de uma forma milagrosa, a gente começa a entender e a se colocar dentro daquelas passagens e ser um personagem na literalidade. E eu tenho visto como o Senhor, quantas e quantas vezes, o Senhor se colocou diante do povo, repreendeu o povo, e eu vejo que o Senhor, Deus do seu trono, Deus nunca se cansou, Ele sempre acreditou que o povo iria obedecer. Porque na verdade, o que o Senhor queria? É que os seus filhos, as suas criaturas, eles cumprissem os seus mandamentos de coração. Que as palavras do Senhor, porque até mesmo já no Antigo Testamento fala da lei, nos mandamentos, dos seus princípios dentro do coração. E eu percebi, interessante que quando você, hoje mesmo, não sei se foi hoje ou ontem, para não mentir, é interessante assim que lê um versículo, o Senhor fala tanto, essas coisas aqui são o que o Senhor fala, e glória a Deus, o Senhor me providenciou uma impressora, que eu escrevo e posso imprimir logo, não preciso de cabo, não preciso de nada. Glória a Deus, eu falei hoje na hora que eu estava saindo, é um presente de Deus essa impressora para mim. E eu deixo ela do lado da minha cama, é o lugar dela agora. No meu quarto. E as crianças quando querem imprimir alguma coisa, tem que ir lá em casa, hein? Né? Não fica mais no escritório, não fica mais em outro local, porque a prioridade dela é sempre estar imprimindo as coisas que eu trago para a igreja. Então são muitas as coisas que o Senhor tem falado. E há 4 cultos, eu estou para trazer essa mensagem. É uma mensagem que fala sobre idolatria. Nós sabemos que o Senhor, do Antigo ao Novo Testamento, e principalmente no Antigo Testamento, Ele deixa claro para o seu povo a sua intolerância à idolatria. Intolerância à idolatria. Mas vocês irão dizer assim, mas nós estamos na igreja, idólatras são os católicos. Não. Quando o Senhor falou, Ele estava falando da idolatria do povo dele. Sim, eu concordo com vocês, que existe idolatria, sim, a santos, em outras religiões. E que muitas pessoas boas, que só estão sendo controladas por esses dogmas, criados pelo homem, porque não conhecem a palavra de Deus, porque são leigas na palavra de Deus, e ainda vivem em um tempo de ignorância. Por isso nós precisamos amá-los e não acusá-los. Amém? Nós não fomos levantados para acusar, nós fomos levantados para levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho verdadeiro. Amém? A idolatria, ela tira
de Deus a devida honra que é dele, e somente dele. Hoje, neste mundo, nessa sociedade mediatizada que nós vivemos, e eu iniciei esse assunto na semana passada, as redes sociais, elas moldam aqueles que não estão atentos o que a sociedade quer fazer que você pense, quer fazer com que você coma, quer te induzir a como se vestir, ao que comprar, como comprar, a quantidade que comprar. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas comentei isso com o arcebispo. Eu vi um anúncio de uma rede de, me parece que é sobre línguas, né? Estavam fazendo uma propaganda de curso de inglês. E aí começa assim com uma mulher. Aí aparece um sapato muito bonito e um foco muito grande nesse sapato. E aí a mulher diz assim: eu não vou comprar, eu não posso comprar. E aí ela pensa assim: não, eu vou fazer o curso de inglês. Aí ela vai e puxa da prateleira, como se com aquele curso ela fosse ganhar mais dinheiro para poder comprar. Isso é algo assim, é um exemplo muito bobinho diante de tudo, das agressões que nós somos todos os dias. Quando você vai, são as propagandas, tudo levam a nós cristãos a idolatrarmos. Mas vocês vão dizer: mas idolatrar ao quê? Quando você consome que não é necessário, a palavra de Deus, e isso nós vamos aos poucos, vou mostrar para vocês aos poucos, vocês irão ver que existem principados e potestades que regem isso. Na antiguidade, existia uma trindade chamado Baal, Mamon e Astarote. Algumas vezes falados no Antigo Testamento. Baal está intimamente ligado ao poder. Aquelas pessoas que queriam poder, faziam sacrifícios a Baal. Aqueles que tinham, na verdade, Mamon, ele se mistura com porque Mamon é um deus falso, né? Que na antiguidade e hoje ainda sim é um ídolo para as pessoas, até os ateus que pensam que não adoram a um Deus, eles se rendem a esses principados e potestades. E existe Astarote, né, que é a falsa deusa da corrupção sexual, da imoralidade sexual. Então essa trindade infernal que imita os céus, ela até hoje, e posso dizer que hoje é a época e o tempo em que eles possuem mais poder sobre a sociedade, e está também dentro das igrejas que não pregam o evangelho da cruz. Porque esses falsos deuses, eles vêm para escravizar vocês. E Jesus vem para alinhar vocês, para restaurar vocês. E eles em muitas igrejas estão sendo tratados como Jesus, mas é essa trindade do inferno, que há milhares de anos, eles vêm só mudando, é como se eles usam uma outra roupagem, mas hoje eles possuem muita força sobre a sociedade, e dentro de algumas igrejas, eles estão estabelecidos no altar que deveria ser para Deus, amém?
Abram as vossas Bíblias em nome de Jesus. Em Isaías 42:8. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Perceba que Deus está falando aqui em Isaías. Ele existe em Deus uma repulsa em ver o seu povo idolatrar as imagens. O seu povo foi liberto do Egito, mas carregou dentro de si a idolatria. E eles várias vezes durante aquele deserto, quem deve lembrar, quem já leu o Antigo Testamento, até mesmo Arão fez ali um bezerro de ouro para fazer com que aquele povo sossegasse, porque aquele povo, o povo de Deus que estava ali, aguardando Moisés descer, eles inquietos, eles fizeram com que Arão fizesse esse bezerro de ouro. E eu vou ler com vocês aqui alguns versículos para deixar bem claro algo na mente de vocês. Tudo que o teu coração se curva, que não seja a Deus, isso é uma idolatria. A idolatria é algo muito silencioso, porque saber que um idólatra, que é aquele que se curva a uma imagem idólatra, é fácil. Esse é fácil de você saber. E aqueles que se dizem cristãos, mas se curvam a um Deus falso que não é o próprio Jesus. Porque a partir do momento em que você se curva às coisas desse mundo, porque a palavra de Deus diz que Satanás ele ronda a terra querendo tragar. E muitos hoje estão sendo tragados e crentes, e imaginando que servem a Cristo. E é isso que eu quero fazer, é isso que o Senhor hoje quer fazer, e é isso que Deus quer te dizer, é que vocês entendam o que a idolatria, ela é algo que ela tem permeado dentro da igreja de forma silenciosa, e tem sim retirado de bons filhos a eternidade com o Senhor, amém? Deuteronômio 5:4. Vejam que nessa passagem nós vamos ver um Deus libertador. E vamos também ver, do meio do fogo ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Isso quer dizer que naquele monte o Senhor havia tido intimidade com o seu povo. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte, por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus.
Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Amém? Esses versículos, eles são muito claros. Eles não precisam de sequer uma interpretação, porque a literalidade dele, ela é clara. Deixa muito claro que Deus gosta. Deixa muito claro as consequências daqueles que fazem o que agrada o coração do Senhor. O Senhor, Ele quer simplesmente que o seu povo, que somos nós sabemos que naquela época, Ele estava falando ali com os israelitas, com os judeus, mas nós sabemos que nós, gentios, nós fomos enxertados nessa videira. Por isso, hoje, podemos ser chamados de povo de Deus. Mas o Senhor não quer sacrifício de crianças, o Senhor não quer sacrifício de animais, o Senhor, Ele não quer o seu dinheiro, o Senhor, Ele quer o seu coração. Por que Ele quer o seu coração? Porque é o seu coração que tem muitas vezes se inclinado a falsos deuses, a falsos sentimentos. Por isso, guardem os vossos corações e ouçam o que o Senhor está dizendo. Os versículos que estão sendo lidos, para que vocês não venham mais ser ignorantes na palavra de Deus. Quantas e quantas vezes o nome de Jesus, o nome de Deus, ele é colocado em piadas. O altar muitas vezes tem sido usado por pastores, né, que tem assim uma aptidão para o que? Fazer crente rir. Fazer crente rir. Lota teatro, lota os lugares, mas não tem uma palavra de exortação, uma palavra de alinhamento, porque o que te dirá, o que irá levá-los à presença do Senhor é santidade. A palavra de Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. E Deus não divide a sua glória. Deus não divide. Deus, Ele não tolera que o nome dEle seja jogado em conversas que não sejam santas. Conversas que sejam para edificar a tua igreja. É isso que o Senhor tem mostrado. Amém? Em Números 33, 51. Na terra prometida não há idolatria. Vou começar a ler ainda. Aqui fala da terra prometida, que não deveria ter idolatria. Amém? Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores dela,
daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra, e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra por sorteio entre as tribos e os grupos de família. Aos grupos de famílias mais numerosos, deem uma parte maior. E aos grupos menos numerosos, deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas. E trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Existe algo aqui que fala sobre separação. O Senhor, esse versículo aqui, o Senhor está dizendo para nós. Nós estamos prestes a conhecer a terra prometida. E eu falo a Nova Jerusalém, a nossa Canaã. E o que nós temos feito? Será que temos obedecido o que Deus tem instruído para as nossas vidas? O nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele cuida de detalhes. Quando eu instruo uma dona de casa a fazer um bolo gostoso para o seu esposo, a colocar um jarrinho de flor na mesa para o seu esposo, a ser mais carinhosa, a ser mais mansa, a atrair mais a sua família, a cuidar dos seus filhos, são instruções de Deus para que vocês possam entrar na Nova Jerusalém, que é a nossa próxima Canaã. Vivemos hoje em dias de tribulações, mas existe uma promessa, que nós teremos Jesus na eternidade, teremos Deus na eternidade, nós estaremos ali e seremos coroados para aqueles que entenderem, porque o Senhor permite que estejamos aqui, porque passaremos e passamos por tribulações. E como passar? Como entender? Será que nestes tempos, aonde o Senhor instrui, e aqui Ele está dizendo, quando atravessarem o Jordão, Ele já estava dando previamente as instruções para um lugar aonde eles estariam. Mas se você ler o Antigo Testamento, o povo ainda se rebelou, ainda se desviou, porque uns achavam que não precisava tanto. Não, alguns resolveram ficar ali com as coisas condenadas, aquelas coisas que o Senhor falou, não toque, mate todos. Foi um período de muita guerra, de muito sangue. E se vocês perceberem isso, o Senhor estava assim permitindo isso para dar a vitória ao teu povo, que somos nós. E muitas vezes precisamos tomar atitudes drásticas, mas sabemos que é certeira, que fará com que nós um dia ingressemos na nossa terra prometida, amém? Precisamos sim descobrir, cada um precisa olhar para si e verificar se existe alguma pessoa, alguma situação, alguma circunstância, alguma amizade que o seu coração idolatra, que rouba de você a esperança. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus instruiu o seu povo, e que nós não venhamos a ser o povo que ouviu, entendeu e voluntariamente resolveu desobedecer, amém?
em Deuteronômio 27, 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Estes: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Azer, Zebulão, Dá e Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. O Senhor já sabia que essas passagens serviriam de forma eterna e serve para as nossas vidas hoje. Creio que hoje não dará tempo, mas depois existem em cada um desses deuses características muito específicas que o próprio Deus quer que vocês entendam, quer que vocês já não sejam crianças. Se vocês entenderem, quando você vai ao shopping, a vitrine, ela é um altar para algumas pessoas. E ela já foi um altar para mim. Por isso eu não gosto de ir ao shopping. Eu não gosto de ir ao shopping. Porque existe uma sedução nessas vitrines. Existe uma sedução. É um altar levantado para que você seja atraída. E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. E nós mais à frente iremos falar sobre isso. Mas imagine que aquilo dali sejam altares. O arcebispo sempre fala: quando você for comprar, eu preciso. E isso é algo, nem falo difícil só para as mulheres, porque também existem muitos homens consumistas hoje, né? Antigamente isso era mais coisa da mulher. E nós precisamos entender que essas forças malignas que te levam a adquirir bens, celular, carro, se endividar. Às vezes a pessoa não tem direito o que comer e o que vestir, mas está com o carro do zero. E isso vem o quê? A idolatria, o ego, o eu quero, eu preciso. Mas o que na verdade nós precisamos é de Jesus. Quantas vezes as pessoas vão e aquilo dali é o vazio, aí vem a compra. E depois, na outra semana, precisa de mais. Mas os vazios precisam ser preenchidos. O povo de Deus tem de ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E é isso que Deus está querendo dizer. Não sejam crianças, não sejam inocentes diante desses principados e potestades que regem a terra. Amém? Gálatas 5. Veja o que nós estávamos falando até agora do Antigo Testamento. E vocês vão ver que o Novo Testamento, ele vem e confirma, porque são leituras, versículos, a palavra, ela está toda interligada. Amém?
As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. E Paulo está dizendo aqui sobre as obras da carne. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, o que Deus já havia dito no Antigo Testamento ao seu povo. E você vê que esse ensinamento, ele tem sido contínuo, porque a idolatria, ela faz parte do homem e da mulher caída. Por isso que ela precisa sempre ser dita, porque é algo, e ainda se tornou mais sutil, porque hoje a sociedade, há uns anos atrás, eu me lembro que quando eu era criança, algumas coisas que hoje a lei protege, a sociedade reprimia. A sociedade reprimia. E como é que as coisas elas foram evoluindo? Vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele tinha um restaurante. Se chegasse um casal que começasse a beijar muito ali, ele falava assim, ele chegava lá, ele entregava a conta e falava assim: aqui não é para isso. Aqui não é para isso. E eles iam embora. Acabou o assunto. Os meus irmãos também têm restaurante hoje. E um dia entrou duas mulheres e as duas começaram a se beijar. E aí eles falaram assim: ah, o pai aqui, hein, mãe? Duas mulheres, se você fosse posicionar, é o seu estabelecimento. A lei protege. Pode chamar a polícia. O que eu quero dizer é que hoje essas entidades, elas se estabeleceram, estão tão fortalecidas, que a sociedade apoia a manifestação desses principados e potestades. E hoje o que é algo que muito se ouve é: mas é normal. É normal para os infernos. É normal para o inferno. Porque para o povo de Deus os princípios continuam o mesmo. E nós não podemos concordar com isso. Nós temos que amar o pecador e tentar trazê-lo para Jesus. Obviamente que não estou fazendo aqui nenhuma apologia de acepção, que vocês devam fazer isso. Estou mostrando para vocês duas sociedades que não estão muito distantes, duas realidades. É porque tudo mudou muito. Então, eu vejo que está sendo imposto para nós, que cremos na palavra de Deus, que o homossexualismo ele é normal. Mas segundo a palavra de Deus, o homossexualismo não é normal. E nada pode me fazer concordar com essa realidade. Eu já os respeitaria com lei ou sem lei. Mas a minha concepção que aquilo é errado não vai mudar. E vocês precisam ter esse entendimento. Mas quando vocês, e alguns passam e compartilham vídeo de homossexuais para fazer graça, vocês estão compartilhando assuntos do inferno.
E isso é algo que muitos cristãos fazem e estão cegos, mas é errado, amém? E aí com isso o povo de Deus, ele perde a autoridade para evangelizar essas pessoas. Nós precisamos amá-los, não somos juízes. Amamos o pecador, mas repudiamos o pecado. Nós repudiamos a idolatria, mas devemos amar o idólatra. Então, amem as pessoas, mas o que vai contra a palavra de Deus, você tem de repudiar. Vocês precisam ser voz ativa, porque a palavra de Deus, ela é muito clara, amém? Se o nosso Deus repudia, nós precisamos imitar a Cristo, também devemos repudiar, e não sermos coniventes, amém? Primeiro Coríntios 8. E na verdade a palavra de Deus diz que aquele que busca pela idolatria, ele é fraco. Por que ele é fraco espiritualmente, o idólatra? Jesus disse sobre aqueles que teriam fé, que iriam crer sem terem visto. E a glória é essa, é acreditar naquilo que nós não podemos ver. Mas muitos aprenderam com seus pais, com seus avós, com seus tataravós, que o certo era se ajoelhar diante de imagem, de pedir aquela estátua, a intercessão. Mas depois que você conhece a palavra de Deus, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é o Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos, que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, e é por isso elas se sentem impuras quando comem esses alimentos, amém? E a palavra de Deus diz que esses ídolos não representam nada, e que essas pessoas buscam porque são fracas. Elas precisam de algo para poupar, para poder crer, nem que seja em uma imagem de gesso. Mas percebam que hoje o Senhor está mostrando que não necessariamente um idólatra precisa adorar imagens, que pode haver dentro da igreja idólatras, camuflados de cristãos. Preciso, e é necessário que a igreja ouça o que o Senhor está dizendo, que vocês possam examinar os vossos corações,
para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o teu pensamento nas coisas que ainda são idolatria para a sua vida. Amém? Em Mateus 6,19, existe um ídolo chamado riqueza, dinheiro, e o principado chama-se Mamon. Não vou falar dele hoje, mas para que vocês possam abrir as suas mentes, porque na verdade nós vivemos um ciclo. A humanidade, ela vive um ciclo, e nós vivemos de uma forma diferente, com personagens diferentes, os mesmos problemas, a idolatria. E vejam aqui o que Paulo diz sobre as obras da carne, e é o que nós vivemos hoje, é a luta do povo. Amém? Não ajuntem riquezas aqui na terra. Quando eu leio isso, é quando isso se torna a prioridade de uma pessoa. Ter riqueza não quer dizer que você tenha riqueza como ídolo. Você ter um carro, você ter um dinheiro, você ter condições monetárias, não quer dizer que aquilo é um ídolo para você. Mas a partir do momento que aquilo é prioridade na tua vida, ele se torna um ídolo. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem roubar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amém? Então, o nosso coração, ele precisa estar permanentemente aquebrantado à presença do Espírito Santo de Deus, para que ele possa conduzir os nossos pensamentos, para que ele possa conduzir as nossas atitudes, as nossas ações. Amém? Então você vê que buscar as riquezas, não que a riqueza seja pecado, porque é algo que o coração seu não pode estar voltado como um elemento principal, né? Como se o meu fôlego de vida fosse para adquirir bens. E quando você vai, a riqueza fica, e você vai de encontro ao resultado das riquezas que você juntou nos céus. E se lá em cima estiver zerado, você não entrará, não herdará o reino dos céus. Isso aqui, essa palavra ela é viva, essa palavra ela é eficaz. Deus não mente. Amém? A palavra de Deus diz que a cobiça, o desejo, ela é um tipo de idolatria. Vejamos em Colossenses 3:5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Amém? Então você percebe que a idolatria, ela comporta algumas espécies, né? A idolatria, ela é como se fosse um gênero, ela é algo maior que ela pode se ramificar para algumas espécies.
Em Mateus 6:24, fala também sobre adoração às riquezas. E também personifica o dinheiro como sendo um senhor. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Perceba que o dinheiro, ele ganha uma personalidade, uma personificação. Porque o dinheiro, se você não estiver atento, você se rende a ele e passa a servir a ele. Porque o dinheiro é para que ele nos sirva. É muito comum você, pelo menos na minha cidade de interior, a gente conhecia os casos, né? Olha, fulano é rico, mas come mal, veste mal, porque o dinheiro se tornou o Senhor. Eu conhecia uma pessoa que nós não vimos aquela pessoa e aquela família na sociedade. Ele trabalhava de 7 até 10 da noite. Nós não víamos ele. E era coisa de criança, né? E aí a gente ouve as histórias. E estou trazendo para vocês um caso que eu me lembrei. Então, o dinheiro, ele deve ter a sua utilidade devida para os fins necessários. É para isso que o Senhor nos prospera. É para isso que o Senhor nos concede uma condição monetária, para que o dinheiro ele seja utilizado de forma devida, amém? E não você servir ao dinheiro, né? Porque aqui Jesus deixa claro, ele coloca Deus, né? Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Então ele trata o dinheiro aqui, ele dá uma personalidade ao dinheiro, amém? Em Lucas 12:14, percebam que o que nós estamos lendo aqui está falando de idolatria ao dinheiro, às posses, à riqueza. E nós não estamos falando aqui de imagens agora mais. Mas Jesus estava falando para o povo de Deus, para o povo que o acompanhava. Jesus, Lucas 12:14. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Amém? Mostra aqui a nossa fragilidade diante da grandeza de Deus. Qualquer problema que tenhamos, digo, saúde, filhos, casamento, o dinheiro não vai resolver. O dinheiro, ele pode escravizar uma família toda. O dinheiro pode escravizar gerações e essa maldição sendo passada de geração em geração em geração. Mas quando
nós vemos a nossa fragilidade quando percebemos que uma doença pode chegar, um câncer pode chegar, o tumor pode chegar, a doença pode chegar, a separação pode chegar. O dinheiro não vai resolver. O dinheiro não vai resolver. Porque aquilo provém de quê? Não provém de Deus. E se você não conseguir e não entender que as riquezas do céu, elas devem ser sim, hoje, né? Serem o foco da sua vida, que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Porque a nossa vida não depende do que nós temos, mas depende do que nós cremos, do que nós buscamos. A nossa vida depende disso. E o resultado final da nossa vida com a morte ou com o arrebatamento, ela se resumirá às atitudes e escolhas de hoje. O que nós escolhemos hoje? Que lado nós escolhemos hoje? Porque um dia a nossa vida se resumirá às escolhas que fizemos hoje. Amém? Filipenses 2:3. Vocês sabiam que existe um tipo de idolatria em que se idolatra a si mesmo? A pessoa, ela vira o centro. O mundo é como se aquela pessoa entendesse que o mundo gira em torno dela. O mundo foi criado para ela. E isso chamam egocentrismo. E em outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês que Baal, Mamon e a deusa lá da fertilidade, eles investem pesado e simplesmente tudo é no eu. Poder, dinheiro e sexo. Eu. O que vale é o eu. Por isso que Deus fala, não há como servir a dois deuses, porque eu penso em você. Jesus vem para transformar a sua vida. E os outros te ensinam a buscar o quê? O pecado, as coisas boas do mundo, as facilidades do mundo, que irão corromper o teu espírito e irão encharcar a tua alma. E aqui em Filipenses fala sobre a idolatria, o orgulho, a vaidade. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Em Hebreus 12:28, fala algo, acabamos de ler sobre o que? O humilde de coração. O humilde de coração, ele consegue enxergar o outro melhor. O humilde conhece, ele consegue enxergar o que ainda falta nele de melhor. O arrogante só vê o erro no outro. O arrogante só vê o que o outro erra, o que o outro faz, o que o outro deveria fazer, né? E se coloca no altar. Eu sou o certo. Isso é muito comum em relacionamento conjugal, né? Mas o Senhor acaba com tudo isso, porque isso aí é obra do inferno. Amém? Em Hebreus 12:28, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado.
Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo que o agrade, com respeito e temor. Porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Amém? É justo que adoremos a Ele. Amém? É justo que nos rendemos a Ele. É justo que nos inclinemos a Ele. Por tudo que Ele fez, mas principalmente pelo que Ele é. Amém? Em Filipenses 3,19, já estamos encerrando aqui, eu separei algumas passagens. Filipenses 3,19, deixa bem claro que atender aos desejos do corpo torna-se também uma idolatria. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Então o corpo, os desejos do corpo, torna-se também uma idolatria. Em 1 João 2,15, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade do Pai vive para sempre. Glória a Deus, é linda essa passagem. E precisamos nos colocar na presença dEle, para que Ele possa nos moldar, para que nós possamos ser mais resistentes aos desejos do mundo, sermos mais resistentes às coisas, os desejos da carne, para que possamos pensar com a mente de Cristo. Esse deve ser o nosso alvo, porque se nós sairmos de forma distraída, nós iremos pecar. Nós iremos cobiçar, nós iremos idolatrar. Mas digo, não estou dizendo aqui de imagens, estou falando de coisas, rotinas da nossa vida. Amém? Em João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Nada dessa vida pode nos levar a Deus, a não ser pelo Filho. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Amém? Mais 2 versículos para finalizar. Mas eu imprimo esses versículos com muito gosto, porque eu sei que eu vou compartilhar com vocês. Amém? 1 Coríntios 10:6. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo. Para nós, não queremos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as escrituras sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para divertir. Não devemos cometer a imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos
em um só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram algum deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros nós. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração a ídolos. Glória a Deus. É lindo demais. Não tem como não ler toda essa passagem. Quem tem ouvidos espirituais, ouçam o que o Senhor está falando aqui nessa noite. E eu creio que pessoas que estavam com a sua eternidade comprometida nesta noite, hoje os seus nomes estão sendo inseridos no livro da vida. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E para terminar, em Apocalipse, existe um desfecho. Apocalipse 22:15. É o desfecho de tudo o que Deus falou aqui nesta noite. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês na igreja. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve isso, diga também: venha. E todos falem: venha, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Glória a Deus. Vamos nos levantar. Essa mensagem o Senhor ardia no meu coração para trazer à igreja. E ela é muito poderosa. Que essas palavras possam gerar frutos sem medidas nos vossos corações, amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por essa oportunidade divina de estarmos na presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome precioso e poderoso, Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, unidos pelo teu Filho, pelo sangue derramado na cruz, porque reconhecemos, ó Pai, aquele sangue como purificador para as nossas vidas. Ó Pai, purifica as nossas vidas, purifica a tua igreja, Pai. Que os desejos da carne, do mundo, Pai, sejam retirados do meio da tua igreja. Ativa os olhos espirituais da tua igreja, para que eles não se rendam, Senhor, aos falsos deuses, a Baal, Mamon, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus,
que os seus filhos não sejam confundidos, ó Pai. Que os seus filhos, ó Pai, não sejam presas fáceis, ó Pai, nessas artimanhas de Satanás, porque algo foi revelado para a tua igreja. Pai, por isso te agradecemos, ó Pai, que a tua igreja, ela possa ir para as vossas casas, ó Pai, debaixo do seu amor, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e diante e em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.